Seja muito bem-vindo ao terceiro dia da nossa guerra ao achinelamento, aula 3, uma videoaula rapidinha, mas com aquele conteúdo pancada, aquele conteúdo que realmente muda e transforma a sua vida, gera valor e você passa a sair do senso comum. Você sai daquela linha de que as coisas são do jeito que são mesmo. Não, vamos já meter a rinha do bracinho aqui e resolver o negócio. Negativo. Tudo tem um porquê, tudo tem um conhecimento que gera uma identificação, que gera uma interpretação do problema para que você consiga intervir. Esse é o método que eu uso em tudo que eu faço, é o método dos 4 pilares que você já está cansado de saber experimentar. Então vamos lá, sem mais delongas, porque hoje é dia de aprender as estruturas do casco e do aparelho locomotor, beleza? Vocês vão ver que eu estou mais um pouquinho pro canto aqui, por quê? Porque eu vou trazer aqui, ó, vou trazer aqui para você uma imagem, tá? Uma imagem de um casco, uma visão palmar, né? Um casco de uma mão. A visão palmar é igual a palma da sua mão, não é? Essa aqui não é a palma da sua mão? Então, quando você está olhando a palma da mão, o nome da visão é palmar, ok? Então, eu vou colocar aqui, já vamos direto, uma visão palmar do casco de um cavalo. Então, toma aí, ó. Beleza, tá aí. Agora é o seguinte, gente, tem essas estruturas aí na parte de baixo, né? Do casco do cavalo, que nós precisamos entender como funciona cada uma. Porque a função do ferrador, do casqueador, é equilibrar estruturas externas para preservar estruturas internas. Anote isso aí. Equilibrar estruturas externas, o que está por fora, para preservar estruturas internas, o que está por dentro. Então, hoje você vai aprender o nome das estruturas por fora e vai aprender também o nome das estruturas por dentro. As de fora nós temos que equilibrar e as de dentro, com esse equilíbrio, nós vamos proteger, beleza? Então vamos começar pela parte, vamos começar do meio para fora, tá? Vamos começar do meio para fora. A primeira estrutura, então, é esse Vzinho que tem aí na parte interna, na parte de baixo do casco, bem no meio do casco, tem esse Vzinho aí. Esse Vzinho chama ranilha. Atenção, toda estrutura que eu falar para vocês, ela tem uma função primária e uma função secundária, tá? Eu trago esse conhecimento para vocês bem aprofundado nos nossos cursos internos aqui. Aqui realmente não dá tempo, porque senão seria uma aula de 2 horas, tá? Então, a ranilha, ela tem uma função principal e uma função secundária também, tá? É essa estrutura aí, esse Vzinho da parte de baixo do casco, tá? Esse Vzinho, a ranilha, ela não pode encostar o tempo inteiro no chão, tá? Não pode encostar o tempo inteiro no chão, mas ela tem que encostar o chão. Então, o casqueamento, o equilíbrio das estruturas externas aí do casco, ele tem que proporcionar que a ranilha encoste no chão, mas que ela não fique encostando o tempo todo, beleza? Mais na frente nós vamos ter uma aula do passo a passo do casqueamento, mais precisamente no dia 2 de outubro, onde a gente vai ter o nosso aulão completo, nossa aula magna, nosso mega aulão com passo a passo do casqueamento em busca desse casqueamento perfeito, beleza? Então vamos lá. Primeira estrutura, então, é a ranilha, esse Vzinho aí no meio, tá? A ranilha, ela tem 3 partes. Ela tem os sulcos laterais e ela tem o sulco central, ok? Tem 3 vãos na ranilha. Os sulcos laterais e o sulco central. Esses sulcos, eles têm a mesma função de qualquer sulco que existe. Todo sulco, o asfalto, os aeroportos, eles são todos cheios de ranhuras, cheios de sulcos. Esses sulcos são para escoamento da água, porque umidade e casco não combina, tá? Então a ranilha tem esses 2 sulcos laterais e o sulco central, que é para escoar a água de dentro do casco, beleza? O casco em si tem um formato côncavo, que eu vou falar daqui a pouco da próxima estrutura, tá bom? A ranilha tem também a ponta dela, que é o ápice, ela tem o meio dela e ela tem a porção de trás. A porção de trás da ranilha, ela dá suporte para uma outra estrutura, esses 2 gordinhos aí, ó, que fazem um W atrás, que são os bulbos. Então, primeira estrutura, ranilha, esse Vzinho que está aí embaixo da sola do cavalo. Na base da ranilha, na parte de trás da ranilha, que a gente chama de caudal, tem os bulbos, tá? Os bulbos. Os bulbos também têm função primária, têm função secundária, igual a todas as estruturas que estão aqui, beleza? Próxima estrutura é a sola. Por que eu dou nessa sequência? Porque essa é a sequência que eu quero que fique na sua cabeça, é a sequência do casqueamento, tá? Então a gente limpa a ranilha, a limpeza da ranilha dá referência para a limpeza da sola, que é a próxima área. Essa área côncava aí, ó, todinha, essa área maior, essa área grandona, vizinha da ranilha, ok? Quando você limpa a ranilha, você tem referência para limpar a sola, beleza? A sola também tem função primária e tem função secundária.
Gente, a sola, ela tem um formato côncavo. O que é o formato côncavo? É o formato de dentro da colher, certo? A parte de dentro da colher é côncava, a parte de fora da colher é convexa. A sola, ela tem que ter um formato côncavo. Por quê? Porque o casco expande e volta. Toda vez que o cavalo pisa no chão, o casco expande, depois ele volta. Expande e depois volta. E esse formato côncavo da sola é que vai proporcionar também boa parte dessa resiliência, dessa elasticidade, dessa biomecânica do casco do cavalo, beleza? Próxima estrutura, depois da sola, é a linha branca, tá bom? Linha branca ou linha do ferrador. Depende do material, tá? Nós temos dois grandes livros de anatomia. Um é o do Koenig, Anatomia e Fisiologia dos Animais Domésticos. Esse Koenig aí, ele traz a terminologia linha branca, tá? E nós temos um outro doutrinador que fala sobre a linha do ferrador. Ele traz também essa terminologia, beleza? Então, linha do ferrador ou linha branca. A linha branca é essa linha aí, ó, que dá a volta todinha no casco, de fora a fora, tá bom? Ela chama linha branca e ela também tem função primária, função secundária. A principal função da linha branca, gente, é aderir o casco nas estruturas internas. Então é igualzinho a sua unha, ó. O casco nada mais é do que a unha que cresceu e abraçou a ponta do dedo, tá? Então, essa estrutura que cola a unha na cabeça do seu dedo é o córeo lamelar, é a linha branca. Então, tudo que tem na sua unha, no seu dedo, também tem no casco do cavalo, beleza? A linha branca, gente, ela tem uma estrutura específica que fica ali no final, ela chega e faz uma amarração. Eu sempre dou um exemplo de um muro. Um muro de tijolo, se você só aproximar um muro com o outro e não amarrar ele, quando bate o vento, o muro cai, não é isso? Então você tem que fazer uma amarração. Essa curvinha que tem aí, essa curvinha que tem que fica vizinha com a base da ranilha, que a gente já aprendeu o que é, tem um nome específico. O nome dela é barra. São as barras do casco, beleza? Essas barras do casco aí são a amarração. Lembra que eu falei que o casco expande, volta, expande, volta? Então, o que faz o casco expandir e o que não faz o casco expandir e arrebentar tudo são essas barras aí, beleza? Elas fazem a amarração do casco. E depois da muralha, depois da linha branca e das barras, vem a última estrutura, que é essa estrutura córnea, essa estrutura dura, que protege o casco, que é a muralha, beleza? A muralha também tem função primária, também tem função secundária, que não tem como a gente aprofundar aqui, mas o mais importante nesse vídeo é que você conheça e saiba o nome de cada uma dessas estruturas, beleza? Então isso daí, gente, é o que está por fora do casco. Agora, o que está por dentro do casco? Vou jogar uma outra imagem aqui, que agora é aquele corte do Chico, que eu sempre mostro para vocês, tá? Vou colocar ele no desenho aqui, porque fica didático. Então, olha só, esse daqui é o corte sagital, uma fatia lateral do casco. Aqui mostra bem quais são as estruturas internas. Não são todas, tá? Porque tem gente, tem estrutura demais, tem ligamentos demais, né? Tem tendão, tem tudo aí. Então, não tem como a gente aprofundar, mas eu vou te dar um panorama que já é fantástico, que já vai mudar tudo na sua cabeça, porque pouquíssimas pessoas conhecem isso. Até os profissionais que trabalham diariamente com isso não conhecem essas estruturas, como eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, a primeira e mais importante são as estruturas ósseas, tá? Tem 3 estruturas ósseas aí, a primeira, a segunda e a terceira falange. Essas estruturas, esses 3 ossos, nada mais são do que os 3 ossos do nosso dedo. Por quê? Porque tudo que você está vendo aqui, do boleto para baixo, até a ponta do casco, é aqui, ó. Aqui é o boleto do cavalo e aqui é a ponta do casco, a pinça. Então, todo o casco do cavalo aqui, do boleto para baixo, a perna, a parte de baixo, o pé do cavalo, é um dedo, na verdade. Então, em comparação, são as mesmas estruturas que tem no nosso dedo. A terceira, a segunda e a primeira falange. E aqui é o metacarpo. O metacarpo é o osso da palma da sua mão, que é o osso da canela do cavalo. Então, o osso da canela do cavalo é o metacarpo, depois vem as 3 falanges. Primeira falange articulando com o metacarpo, segunda falange, terceira falange que fica dentro do casco, beleza? Mas as estruturas ósseas, elas são para dar sustentação. O que dá o movimento? O que causa, o que gera um movimento no esqueleto do cavalo? A mesma coisa que movimenta o seu esqueleto, que mantém ele estruturado e também dá movimento, que são os músculos, os tendões e os ligamentos, beleza? Então nós temos aqui 3 tendões principais. 2 para fazer a flexão, que vão ficar na parte de trás, e 1 que vai fazer a extensão do casco do cavalo. São eles. Primeiro tendão,
tendão flexor superficial. Segundo tendão, tendão flexor profundo. E o terceiro tendão, tendão extensor digital comum ou tendão extensor único do dedo, ok? Esses três tendões são os principais que fazem o movimento de flexão e extensão do aparelho, do eixo podfalângico do cavalo, beleza? Então, gente, o extensor fica na frente, os flexores ficam atrás. E eu expliquei ontem para vocês que existe uma harmonia, um sistema de polia entre esses tendões flexores. Para que eles não desviem para de um lado ou para o outro, para essa articulação ter estabilidade, nós temos também ligamentos colaterais que vão dar estabilidade para essas articulações. Tem um ossinho maravilhoso, fantástico, muito importante, que está aqui, ó, entre a segunda e a terceira falange, que é o osso navicular. Esse osso navicular, ele é um osso, o termo técnico é sesamoide. O que é a definição de um osso sesamoide? É um osso flutuante, ou seja, ele não está encostado. Repare aqui que o metacarpo está encostado na primeira falange, que está encostada na segunda falange, que está encostada na terceira falange. Mas o osso navicular, ele não está encostado em nenhum outro osso. Por isso, ele recebe o nome de sesamoide, que é um osso flutuante. Ele tem uma função muito específica, que é regular a tensão dos tendões flexores, ok? Então, tudo isso daqui, gente, tem que estar em perfeito equilíbrio para que você tenha preservação das estruturas internas. Por isso que eu sempre digo para vocês, a função do ferrador é equilibrar estruturas externas para preservar estruturas internas, ok? Então, agora que você já conhece, bora esparramar, esparrama para todo mundo, chama quem não está aqui conosco nessa comunidade, participando do nosso movimento, esparrama o Instagram para todo mundo, porque a gente precisa difundir o conhecimento acerca dessas estruturas, beleza? Então hoje a gente aprendeu muita coisa, tamo junto. Amanhã nós vamos definir de uma vez por todas o que é um desvio angular do casco e saber o que é um achinelamento e um encastelamento. E em primeira mão, para você que está aqui assistindo, amanhã nós vamos ter também uma live muito especial com a doutora Nina, que é especialista em ortopedia, é anestesista, é minha amiga há muitos anos e ela também é atleta de esporte equestre, ela é arqueira, a bicha é braba, e nós vamos estar falando sobre a importância de corrigir, de equilibrar o casco, o aparelho locomotor do cavalo em relação a ele e tudo, beleza? Tamo junto, um abraço, não guardo pra você e bora espalhar!